E aí pessoal, beleza? Professor Rafael de Filosofia, e nesse vídeo a gente vai corrigir as questões que eu deixei para o primeiro ano sobre os pré-socráticos até Platão. Tá? Eu estou com a lista que eu mandei para vocês aqui no celular, vou lendo aqui para vocês. Também deixei essa lista na descrição do vídeo, para vocês já clicarem lá na descrição e já irem me acompanhando para lerem as questões junto comigo, né, para ficar mais fácil para a gente fazer essa correção. Então vamos lá. Primeira pergunta. Por que os filósofos pré-socráticos eram chamados de filósofos da physis? Bom, physis significa natureza. Lembrem vocês aí que na aula de pré-socráticos eu deixei as três palavras para vocês aprenderem: logos, physis e arché, né? Logos é o pensamento racional, certo? O discurso racional. Physis, a natureza, o cosmo. E arché seria o elemento primordial que deu origem à physis, certo? Bom, então por que os pré-socráticos são chamados de filósofos da physis? Porque além de virem antes de Sócrates, né, pré-socrático, todos eles tinham isso em comum. Todos eles queriam estudar sobre a natureza. Todos queriam encontrar o elemento primordial que deu origem a tudo, certo? Então, eram chamados de filósofos da physis, porque o objeto de estudo deles era a physis, era a natureza. Beleza? Segunda questão. Por que Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo? Porque foi o Tales o primeiro a tentar explicar a physis pelo logos, pelo discurso racional. Antes, a physis era explicada pelo discurso mítico, pelos mitos, certo? A gente viu aí sobre a consciência mítica, a consciência trágica e depois a consciência filosófica, né? Depois, com Tales, surge aí a filosofia, tentar explicar o mundo pelo discurso racional, tentar explicar a physis pelo logos, certo? Então, por isso que ele é considerado o primeiro filósofo, o primeiro que explicou racionalmente o mundo. Questão 3. Que diferença podemos perceber entre o pensamento de Heráclito e de Parmênides? Bom, o pensamento de Heráclito e de Parmênides, eles eram opostos. Por quê? O Heráclito, ele vinha com a teoria de que tudo flui, tudo é uma constante mudança. Eu dei o exemplo para vocês da frase do rio, né? O homem não pode banhar-se duas vezes em um mesmo rio, porque depois, no outro dia, as águas são outras e o homem também já mudou. A gente muda constantemente. Tudo está em constante mudança, certo? Para o Heráclito, então, tudo é movimento, né? Ele ironizava que os filósofos tentavam encontrar um princípio, um elemento, um arqué para o mundo, né, para dizer o que ele é, mas na verdade ele é movimento, ele não é estagnado, ele deixa de ser, ele vem a ser, certo? Já o Parmênides ele falava o contrário. O Parmênides dizia que o movimento é uma ilusão, que na verdade tudo é. O para o Parmênides é imutável. E eu estou aqui com um caderno, uma frase que eu escrevi na lousa para vocês têm no caderno de vocês, que é o seguinte: Parmênides, o que é, e não pode não ser. O que não é e não pode ser. O que ele quer dizer com isso? Que do nada não surge o ser. E o não volta para o nada. Certo? Então, para o Parmênides, não tem esse deixar de ser, esse vir a ser. Não, ele é e acabou, ele é eterno. Certo? O ser para o Parmênides é imutável. E o movimento que a gente vê é uma ilusão. Tá? E lembre-se também do Zenão, que era o discípulo do Parmênides, né? Que tentava criar paradoxos, né? Para tentar comprovar que seu mestre estava certo, que ele fala do Aquiles, né, tentando passar a tartaruga, não sei se vocês vão lembrar disso aí. Mas qualquer coisa deixa no comentário, me manda no e-mail que eu, se for preciso, eu gravo um vídeo de novo explicando essas parábolas do Zenão novamente. Bom, a arqué para o Heráclito, então, é o fogo, porque para o Heráclito o fogo simboliza movimento. Eu peguei aqui uma frase do livro do Bertrand Russell, dele falando sobre
a chama para o Heráclito. Olha só. A chama de uma lamparina a óleo parece um objeto fixo. No entanto, o tempo todo o óleo está sendo consumido, o combustível se transformando em chama e a fuligem caindo da queima. Assim, tudo o que acontece no mundo é um processo de trocas desse tipo. Nada permanece sempre igual. Olha aí, o fogo para o Heráclito simbolizava a mudança, né? A coisa é, o fogo vai, queima, ela deixa de ser, o fogo apaga, depois o fogo acende de novo. O fogo simboliza a mudança. Já para o Parmênides, o que é a arqué dele? O ser uno, o uno absoluto, certo? O ser uno. Né? E eu falei para vocês a gente imaginar como se o uno, esse ser absoluto, fosse a escola vista de longe, né? A gente vê, imagina que a gente estivesse de drone, sei lá, né? Vendo a escola. A escola é tudo, né? A gente vai enxergar um ser imutável, um ser parado. E a gente que está dentro, a gente vê movimento, vai para a cantina, outro sai, um sai da sala, outro volta, né? Esse movimento para o Heráclito é tudo que existe. Para o Parmênides, isso é uma ilusão. Na verdade, tudo é e não deixa de ser. Não tem movimento nenhum. Beleza? E essa foi a terceira, deixa eu ver qual foi a última. Não, essa foi. São 5, né? Tem a 4 e a 5. Vamos lá. Quarta questão. O filósofo Sócrates mudou o rumo da filosofia de seu tempo e, por esse motivo, os especialistas em história da filosofia consideram o seu período como de ruptura e transição, demarcando os pensadores que vieram antes de Sócrates, os pré-socráticos, e depois de Sócrates. Qual foi o feito de Sócrates que o tornou responsável por essa transição? Por que o Sócrates foi tão importante assim? Porque o Sócrates mudou o rumo da filosofia. A filosofia antes dele, né, os filósofos da physis, se preocupavam apenas em entender a natureza, entender a physis. Já o Sócrates, ele vira as questões filosóficas para o mundo dos homens, o nomos. Né? E eu dei o exemplo na sala de coragem, amor, amizade, felicidade. Essas coisas não existem na natureza, elas existem no mundo humano. Então o Sócrates passa a se preocupar com essas questões humanas. E depois dele, todos os filósofos que se seguiram também passam a se preocupar com isso. Ética, política, são questões humanas, certo? Como o homem conhece, qual é a melhor forma do homem conhecer, beleza? São questões humanas, não da natureza. Por isso que ele é tão importante a ponto de ser aí a partir do seu período, ser um período de ruptura, né, de transição. Ele mudou os sumos da filosofia. A quinta eu coloquei entre parênteses pessoal, né, que quer dizer que a resposta é pessoal. Né? Vamos lá. A 5 é o seguinte. Você consegue perceber alguma influência do pensamento dos pré-socráticos na filosofia de Platão? Eu coloquei essa pessoal porque eu não vou contar ponto com ela, não vou avaliar ela, vou avaliar só as 4. Mas eu deixei ela aí para ver se vocês conseguiram ligar, fazer algumas relações de como os pré-socráticos podem ter influenciado Platão. Tá? E aí teve gente que foi super sincero, escreveu para mim que não sabia, não viu ligação nenhuma. Tem gente que respondeu para mim que eu senti que estava meio que querendo me enrolar, né, escrever alguma coisa. E tinha gente que de fato percebeu algumas ligações. Eu fiquei até surpreso. Teve alunos que conseguiram perceber, não, Platão tirou isso daquele pré-socrático, tal. Isso que um pré-socrático falou influenciou Platão, né? Enfim, alguns conseguiram perceber alguns pontos. Mas sobre a 5 eu vou falar melhor no próximo vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo sobre Platão. E nesse outro vídeo eu vou falar melhor um pouco dessa teoria do mundo das ideias dele. Eu vou corrigir a pesquisa de vocês de senso comum e de conhecimento científico nesse outro vídeo, que já vou mandar o link. E eu também vou fazer essa correção da questão 5. Eu vou falar quais são as influências que os pré-socráticos trouxeram para o pensamento do Platão. Beleza? Qualquer dúvida deixa no comentário, manda no e-mail filosofia.quarentena@outlook.com, que se for preciso eu até faço outro vídeo, né, se eu ver que eu não consegui sanar a dúvida de vocês. Beleza? Até a próxima.